O texto que nós escolhemos hoje está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 12, e também no mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 23. Então está escrito essas palavras que eu quero compartilhar com você. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tá? E o segundo texto que diz uma coisa muito parecida com essa, está lá no capítulo 10, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo agora é 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. É a mesma coisa, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Então, esses dois tópicos esse tópico eu queria comentar com você. Eu quero trabalhar em cima desse dois versículos. É claro que a gente vai ler outros versículos, né? Mas a pergunta é: até onde vai a liberdade do crente? Até onde vai a liberdade cristã, né, amados? Até onde nós podemos ir como crentes, tá certo? Então, antes de tratar diretamente sobre a questão da liberdade cristã, ou até onde o crente pode ir, ou até onde vai a liberdade cristã, eu queria salientar algumas coisas antes da gente tratar especificamente. Eu queria dizer uma coisa para você, querido, que todas as vezes que Deus diz não, preste atenção, todas as vezes que Deus diz não, temos que entender que Ele não está dizendo não, tá certo? Para nos tolir, ou para nos restringir, ou para nos causar dano, ou para nos causar algum mal. Quando Deus diz não, é porque Ele quer nos proteger de alguma coisa. Ele não está nos dizendo não para o bem dele, mas Ele está dizendo não para o nosso bem. Você está entendendo? Ele não está dizendo não pensando nele, Ele está dizendo não pensando em nós, no nosso próprio bem, tá certo? Então, de maneira nenhuma, nós vamos aqui precisamos entender que Deus, quando Ele diz não, tá certo? Quando a palavra de Deus diz não faça isso, ou não diga isso, ou não vá a determinado lugar, ou não toque, não faça isso. Toda vez que a palavra de Deus diz isso, tá certo? Deus não está querendo tirar a sua liberdade. Deus não está querendo tolir você, tá certo? O pensamento dele não é que você seja restringido a alguma coisa, não. Pelo contrário, Deus está visando a sua proteção. Deus está querendo nos proteger. Entendeu? Então, essa que é a grande verdade. Toda vez que Deus diz, né, tem várias palavras que Ele diz claramente, né? Deus está estabelecendo o limite. Então Ele está dizendo: olha, aqui está a minha cerca, aqui está a minha propriedade. Se você passar dessa cerca para lá, é propriedade do vizinho, é propriedade do nosso inimigo, do seu inimigo. Então, você está fora do meu governo, entendeu? Isso que Ele está querendo dizer. Então, toda vez que Deus diz não, Ele está dizendo: fica dentro do limite, né, que eu estabeleci, para que você não entre no terreno alheio, para que você não entre no quintal do inimigo, entendeu? Então, isso que Ele está dizendo. Na verdade, mais uma vez repetindo, Deus não, o não de Deus, na verdade, não visa outra coisa a não ser proteger a gente, né? Nos livrar de alguma consequência, tá certo? Que aquele ato pode trazer, que aquela atitude pode causar, né? Muitas coisas podem acontecer a partir de um ato, de uma palavra, de uma ação do homem. Então, quando Deus diz não faça isso, Ele está querendo apenas poupar você, Ele está querendo livrar você. Mais uma vez, Ele não está dizendo não por causa dele, Ele está dizendo não por causa de nós, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos proteger, amém? Então, essa é a primeira coisa. Então, amados irmãos, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, e eu tinha uma visão muito negativa da igreja evangélica, né? Então, quando eu entrei na igreja, eu pensava, tá certo? Que a igreja era cheia de regras, era cheia de leis, era cheia de normas, era cheia de mandamentos, era cheia de dogmas, que nós tínhamos que cumprir aqueles dogmas.
Então eu achava que quando chegasse dentro da igreja, né, ou dentro de uma igreja evangélica, eu fosse encontrar então uma lista de coisas que você não pode fazer, uma lista de coisas que você deve fazer. Então eu sempre pensei isso, eu sempre achei que a igreja seria isso. Mas, para minha surpresa, eu não encontrei nada disso, né? Eu não encontrei essa lista de coisas, tipo assim, olha, isso você tem que fazer, isso você não pode fazer, aqui está a lista das coisas que você deve fazer, aqui está a lista das coisas que você está proibido de fazer. Então, eu não encontrei nada disso. Então, muita gente hoje ainda pensa que você, ao entrar dentro de uma igreja, ou vir para a igreja, ou andar com Deus, significa seguir um manual, né, de várias coisas que você não pode fazer. E depois tem outro manual de várias coisas que você deve fazer, tipo um estatuto, né? Não é bem assim, querido, tá certo? Então, quando eu cheguei na igreja, eu nunca vi assim uma expressão de tanta liberdade como eu vi dentro da igreja evangélica, tá certo? Não existe uma liberdade maior do que você estar na presença de Deus. Essa que é a verdade, não existe liberdade maior do que quando nós estamos na presença de Deus. Então, quando eu cheguei na igreja, eu tinha um pensamento, né? Quem sabe hoje é o seu pensamento, querido, você que está nos ouvindo, que está nos vendo, né? Você que visitou, gostaria de visitar, às vezes fica com receio no seu coração de dizer, olha, eu vou chegar lá, vou encontrar logo um monte de normas, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você não vai encontrar nada disso. Tá certo? Então veja, era assim que eu pensava que eu ia encontrar, né? Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei um senso de liberdade, eu encontrei uma outra forma de vida. O que foi que eu encontrei na casa de Deus? Quando eu cheguei na casa de Deus, né? Quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu encontrei valores, eu encontrei uma outra forma de vida, né? É uma forma de vida totalmente diferente daquela forma de vida vivida no mundo, ou vivida o homem fora, o homem natural, que não conhece o Senhor. É uma forma de vida totalmente nova, diferente, né? O fato é que Jesus falou, né, que nós precisamos nascer de novo. Então, existe essa coisa mesmo real do novo nascimento, né? Existe, então, dentro de uma igreja evangélica, você não vai encontrar aquela lista de normas, não você nunca vai encontrar isso. Pelo contrário, você vai encontrar a expressão máxima da liberdade, a expressão máxima, sabe, do sentido de freedom, como diz no texto em inglês, né? A liberdade total, né? A liberdade plena, porque a palavra de Deus diz que há liberdade, né? Aonde o Espírito de Deus há, ali há liberdade. Então, a liberdade plena eu pude experimentar naquela casa, no momento em que eu aceitei Jesus. Então, o que foi que eu encontrei ali, querido? Eu encontrei valores, eu encontrei princípios, eu encontrei princípios absolutos, eu encontrei valores éticos, valores morais, valores espirituais, valores eclesiásticos, valores e princípios espirituais que norteiam a nossa vida. Não são regras, não são mandamentos, né? Aquela coisa, não são regras, não são mandamentos de homens. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, aqui o estatuto diz que você não pode fazer. Não encontrei nada disso, entendeu? O que eu encontrei? Eu encontrei uma outra forma de vida, onde você pode experimentar a liberdade total e absoluta da presença de Deus. Então, achei maravilhoso essa experiência e eu queria compartilhar com você. Muito bem, a gente encontra valores, princípios, né? A gente encontra princípios espirituais, princípios eclesiásticos, princípios éticos, princípios da família, né? Princípios, eu gosto muito de falar a palavra princípios, e esses princípios é que norteiam a relação do irmão com o irmão, da irmã com o irmão, com os irmãos, né? Então, são esses valores, esse princípio, essa nova forma de vida, não é, que existe dentro da casa de Deus, é que norteia todo aquele ambiente ali, não é? Então não é um ambiente restritivo, não é um ambiente de proibição, não é um ambiente de, olha, você não pode chegar aqui, você não pode tocar ali. Não existe esse ambiente. Pelo contrário, existe um ambiente da mais profunda e perfeita liberdade,
do nosso coração, onde nós podemos abrir o coração, nós podemos falar das nossas coisas, né? E encontrar pessoas em que nós possamos confiar, pessoas que confiam na gente, pessoas que nos chamam de irmãos. Isso é lindo, amados. Nós somos irmãos, companheiros, né? Nós temos um Senhor, adoramos um Senhor. Então foi isso que eu encontrei dentro da igreja. Não foi aquela monte de regras, aquele monte de princípios que eu achava que eu ia encontrar. Amém? Mesmo como jovem, eu pensava que eu ia encontrar isso. Então, eu queria pedir para você apenas abrir lá no Salmo 19, tá certo? No Salmo 19 eu coloquei aqui algumas palavras, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É isso que eu encontrei na palavra de Deus. Eu não encontrei aquela lista de fazer, né, de coisas para fazer, lista de coisas para não fazer. Pelo contrário, eu encontrei uma palavra santa, uma palavra perfeita, uma palavra que traz refrigério para a alma, né? O testemunho fiel do Senhor. Ele dá sabedoria, Ele nos dá sabedoria, os seus princípios nos dão sabedoria, os preceitos do Senhor são retos, né? E alegram o coração. Ou seja, palavras que nos trazem alento ao coração, que nos animam, que nos levantam. O mandamento do Senhor é limpo e ilumina os olhos. A gente passa a ver coisas. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nossos olhos se abrem e a gente pode ver as coisas espirituais. E ele continua no seu versículo 9, diz: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis, diz a palavra de Deus, são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, mais doces do que o mel, tá certo? E o licor dos favos, né? Então, amados irmãos, foi isso que eu encontrei quando eu cheguei na casa de Deus. Também por eles é admoestado o teu servo, aconselhado, né? Orientado, tá certo? Dando orientação para a gente, dando sabedoria, entendimento, discernimento das coisas. Foi isso que eu encontrei. Então eu não encontrei aquele monte de regras para seguir, aquele monte de dogmas para seguir. Não encontrei aquele montão de informações que você tem que cumprir aquilo ali para você ser um crente. Não é isso. Eu encontrei ali uma nova forma de vida. Então, eu quero voltar. Nós estamos tratando desse tópico sobre a liberdade do crente, né? Então, eu quero voltar e perguntar de você, querido, voltando a falar sobre esse texto do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, né? Eu queria voltar e fazer a pergunta para você: o que é que realmente significa? O que é que realmente significa essa expressão, todas as coisas me são lícitas? O que significa isso, né? Todas as coisas me são lícitas. O que realmente significa isso? O que realmente quer dizer isso, né? Então, eu quero dizer para você, e agora eu quero pedir para você, meu amado irmão, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer para você, com todo o coração de humildade e sinceridade, eu quero dizer para você, o crente é a pessoa mais livre que existe no mundo, querido. O crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, é a pessoa mais absolutamente livre que existe. Inclusive Jesus falou, né? Foi para a liberdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então Ele é a verdade que liberta. Então, se existe um grupo de pessoas livres, completamente livres, esse é um crente. Entendeu? E nessa liberdade, eu quero dizer para você, o crente ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. O crente ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Um homem de Deus ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Então, ele é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa como qualquer homem não crente. E qualquer homem comum, qualquer pessoa deste mundo, ele pode fazer qualquer coisa. Um crente pode beber? Pode beber. Um crente pode fumar? Pode fumar. Um crente pode ouvir músicas seculares, né? As músicas românticas? Claro, ele pode ouvir, se ele quiser ouvir. Um crente pode viver absolutamente uma vida normal, como qualquer pessoa não crente pode viver. Um crente, ele pode sair, ele pode ter a sua vida na noite, se ele quiser.
Um crente, ele pode participar de protestos, se ele quiser. Um crente pode ser da esquerda, pode ser da direita, pode ser do centro, pode gostar desse presidente, pode não gostar. Isso é uma coisa dele, ele é absolutamente livre para fazer isso. Um crente pode fumar, se ele quiser. Um crente pode ouvir música, um crente pode sair na noite, tá certo? Tudo, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas são lícitas. Um crente pode beber se ele quiser, um crente pode tomar cerveja se ele quiser, entendeu? Agora, eu quero dizer para você, querido, que como novas criaturas que nós somos, como novo homem que você é, como uma nova mulher que você é, uma pessoa que um dia teve o novo nascimento, uma pessoa que um dia foi livre, tá certo? Eu quero dizer para você que antes de você fazer essas coisas, e você é livre para fazer, ninguém vai obrigar você a não fazer, ninguém vai obrigar você a fazer, entendeu? Você é livre. Então, todas as vezes que se deparar essa questão na sua frente, eu quero que você faça 4 perguntas, que é o que está na Bíblia. 4 perguntas. 4 perguntas. Pergunte, por exemplo, tá certo? Isso convém? Tá certo? Convém. O que significa isso? Isso convém. Um filho de Deus, nascido de novo, faz isso. Né? Uma filha de Deus, nascida de novo, que adora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, faz isso, fala desse jeito, canta essas músicas, bebe essa bebida, fuma esses cigarros, entendeu? Fala esses palavrões. Será que isso convém? Será que isso... E aí a outra pergunta, né, que eu quero colocar para você aqui, ó, tá certo? A segunda pergunta que eu quero dizer para você, isso edifica? Isso vai edificar a minha vida? Tá certo? Isso vai trazer crescimento espiritual para mim? Isso vai me fazer crescer na presença de Deus ou não? Entendeu? Isso vai me aproximar mais do meu Criador ou não? Essas bebidas, esse fumo, essa dança, né? Muitos crentes pulam o carnaval e dançam no carnaval e vão para o boi e dançam no boi e vão para a festa e compram, vendem, aquela coisa todinha, entendeu? A pergunta que você deve fazer para você mesmo, amado, diante do Senhor, a pergunta sincera, né? A pergunta verdadeira, a pergunta sincera é: isso convém? É isso uma atitude de uma pessoa que um dia conheceu Jesus? Jesus faria isso? Jesus beberia, Jesus fumaria, Jesus andaria, Jesus estaria dançando nessas quadrilhas, nessas coisas, né? Jesus estaria se expondo desse jeito. Eu, filho de Deus, isso convém para mim? Isso é importante para mim? Isso é necessário que eu faça? É uma pergunta que nós temos que fazer. A segunda pergunta é, como eu coloquei, isso vai me edificar? Isso vai edificar a minha vida com Deus? Isso vai me fazer crescer na presença de Deus? Isso vai me aproximar de Deus? Ou vai me afastar dele? Ou vai me afastar? Quero que você saiba, amado, você é absolutamente livre, mas nem todas as coisas edificam, né? Todas as coisas são lícitas. Todas as coisas você pode fazer. Mas será que essas coisas vai fazer você crescer com Deus? Será que tudo que se oferece nesse mundo vai fazer você crescer? Mesmo sendo coisas lícitas, não é? Mesmo sendo coisas que todos os homens fazem, mas eu tenho que fazer? Isso vai me fazer crescer com Deus? Isso vai me fazer aproximar do Senhor? A terceira pergunta que eu queria fazer para você é, que ele faz aqui, o apóstolo Paulo diz, isso vai me dominar? Porque ele falou, não me deixarei dominar por nenhuma delas, não é? Então veja, dominação. A pergunta é, essa prática vai fazer com que eu seja dominado por isso? Ou escravizado por isso? Quantas coisas que as pessoas fazem e que acabam se tornando escravas daquilo, né, amados irmãos? Então, isso aí não é um laço para a sua vida? Será que isso não vai prender você naquela atitude, naquele vício? Será que isso não vai criar um vício para você? Recentemente eu estava ouvindo, né, de uma irmã, até de outro país, não é do Brasil, não vou nem dizer de onde é, para você não pensar depois que eu estou falando de você, tá bom? Então ela chegou na casa, frequenta uma igreja naquele país, não é, no Brasil, e lá ela foi para o aniversário na casa não sei de quem, e lá o pastor estava bebendo, entendeu? E ela olhou, meu Deus, o pastor,
né? Então veja, será que eu, como pastor, né, é bonito para mim? Será que é justo eu fazer isso? Convém que eu faça? Né? Eu posso fazer, né? Mas será que isso vai edificar? E aí a palavra de Deus diz, né? Esse ato que eu estou fazendo, ou que eu estou realizando, ou que eu estou tomando aqui, não vai escandalizar meu irmão? Não vai criar uma pedra de tropeço na vida do meu irmão? Porque esse homem desse outro país, esse pastor, né, ele criou uma pedra de tropeço na vida dessa moça que viu aquele homem bebendo lá, aquela coisa, tudinho. Tem pastores que fumam, pegam o charuto, fumam, mas será que isso não vai escandalizar, querido? Os seus irmãos, aquele homem que está vindo para a igreja, aquela pessoa que está conhecendo Jesus, porque diz a palavra de Deus que se eu fizer um desses pequeninos tropeçar, tá certo? Por causa do meu testemunho, por causa das minhas palavras, das minhas ações, a Bíblia diz, eu estou pecando diante do Senhor. A palavra de Deus é quem diz isso. Então veja, querido, a palavra nos exorta, né? A palavra que nos exorta, eu quero colocar aqui para você ver. Mas vede que essa liberdade não seja de maneira alguma escândalo para as pessoas, né? Vede que a minha liberdade não venha ser um escândalo, ser uma coisa horrível. Olha, aquele crente está fazendo isso, olha aquelas pessoas fazendo isso, olha aquele homem que fala de Jesus lá, agora está sentado num bar, né? Ali naquela festa, né? Ou aquele homem que um dia veio me trazer aqui a palavra de Deus, olha como é que ele está ali, bebendo, entendeu? Meu amado irmão, será que isso não vai escandalizar, tá certo? A obra de Deus, o nome do Senhor, né? Será que as pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas normais, regulares, né, desse mundo, não vão ficar chocados com essa atitude? Claro que vão, querido. E a Bíblia diz que quando isso acontece, nós pecamos, nós falhamos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo, dos ídolos, não será a consciência que é fraca, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua consciência perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, diz a palavra de Deus, né? Pela consciência daquela pessoa. Ora, pecando assim contra o meu irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo, diz o apóstolo Paulo. Por isso, se a comida que eu como escandaliza meu irmão, nunca mais comerei carne, diz o apóstolo, para que meu irmão não se escandalize, né? Para que o meu irmão não se escandalize. Eu acho lindo essa passagem da Bíblia. Você pode fazer, você tem liberdade, mas será que isso convém? Será que isso edifica? Será que isso não vai causar um escândalo para a pessoa? Será que isso não vai ser uma pedra de tropeço para o meu irmão? Então são perguntas, querido, perguntas que nós temos que pensar. Aí os seus discípulos, né, chegam na sua casa e você está lá ouvindo, né, as músicas do Reginaldo Rossi. Fica feio, amado, não é? Aquela pessoa vai receber um choque, né? Ela vai dizer, poxa vida, que discipulador é esse? Eu estou chegando na casa dele, esperando que ele vá orar por mim, e ele está aí ouvindo o Reginaldo Rossi, ele está aí ouvindo o Zeca Pagodinho, né? Não pode, meu amado, né? Então isso é contra. Por quê? Não é que seja proibido, mas é porque isso vai causar um escândalo na vida da pessoa. Isso vai causar um entristecimento. Aquela pessoa que está vindo para o Evangelho, ele vai se escandalizar com aquilo. Outra coisa, essas músicas vão trazer para você alguma edificação, né? Vão trazer para você, vão fazer de você um homem mais espiritual. Você ouvindo o Reginaldo Rossi, vai aproximar mais você de Jesus, né? Você vai querer adorar o Senhor. Nada disso, amado. Vai se tornar uma pessoa carnal, né? Uma pessoa cheia de paixões, cheia de coisa, né? Olhando para a bebida, olhando para a... Ou seja, vai tornar um crente carnal, tá certo? E isso é isso que o Espírito Santo quer para a gente, tá certo? Além disso, você está entristecendo o Espírito Santo dentro de você. Nós entristecemos, querido. Diz a palavra de Deus, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da promessa. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, fazendo isso, você entristece. Há uma tristeza interior dentro de nós. Não faça isso. Amém? Então, veja, por que nós não vamos fazer isso? Então, eu quero já chegar ao fim dessa meditação com você. A minha conclusão é o seguinte.
Preste bem atenção na conclusão. Como crentes em Jesus, nós podemos fazer qualquer coisa. Como crentes em Jesus, eu posso fazer qualquer coisa. Você, meu querido, é absolutamente livre. Absolutamente livre. Tá certo? Muito bem. Nós não fazemos porque um homem nos diz para não fazer. Nós não fazemos isso, nós não bebemos, nós não fumamos, nós não dançamos, nós não cantamos essas músicas, nós não andamos na noite, tá certo? Nós nos resguardamos. Não é que um homem nos mandou não fazer isso. Não é que uma igreja nos proíbe de fazer isso, tá certo? Não é porque existe uma religião que proíba você de fazer isso, não, meu amado. Nós não fazemos, sabe por quê? Porque não convém. Nós não fazemos porque isso não vai nos trazer nenhum benefício. Nós não fazemos, sabe por quê? Porque isso não coaduna mais com a nossa nova natureza, com a sua nova natureza. Você é uma nova criatura, né? Uma nova criatura. Nós não fazemos porque não convém, não coaduna, não mais é compatível com a nossa natureza, a natureza nova que Ele nos deu, que Ele ganhou para nós na cruz do Calvário. Nós não fazemos essas coisas. Eu não saio no carnaval, né, da noite, né? Eu posso fazer se eu quiser, posso sentar na mesa de um bar, puxar uma cerveja, pegar o violão, cantar uma música mundana e ficar ali com aquelas pessoas e tal. Não, eu sou livre. Mas por que eu não faço, querido? Eu não faço, sabe por quê? Porque isso não edifica. Não é porque seja proibido, não, querido. Não é porque agora isso está proibido, eu nunca mais vou poder chegar num bar. Não é isso. Eu não faço, sabe por quê? E nós não podemos fazer, sabe por quê? Porque isso não constrói a nossa vida com Deus. Isso não nos aproxima do Senhor. Tá certo? Nós não fazemos isso porque nós escolhemos não entristecer o Espírito Santo. Eu não quero entristecer esse Senhor que está dentro do meu coração. Eu não quero entristecer esse Deus maravilhoso que um dia deu o seu Filho por mim. Sabe por que eu não volto para lá? Por que você não deve ir? Sabe por quê? Porque um dia, meu amado, você já veio de lá. Nós já viemos de lá. Nós já andamos de noite. Nós já fizemos tudo que esse mundo faz. Eu já fiz isso. Agora eu desejo uma pátria celestial. Diz a palavra de Deus que Abraão, quando foi chamado, foi para um lugar sem saber para onde ia, né? Então a palavra de Deus diz que ele teve chance de voltar, mas ele não queria mais voltar. Agora ele tinha um anseio pela uma pátria superior, uma pátria celestial. Meu amado, nós não fazemos, não é que seja proibido, não é que um homem nos proíba, ou que alguém esteja vigiando você, não é nada disso, querido. Nós não fazemos isso, porque de lá nós já saímos, de lá eu já vim. Eu sei que só tem briga, só tem confusões ali. Agora eu quero as coisas do céu, eu quero as coisas do alto, eu quero pensar nas coisas do alto, eu quero olhar para as coisas do alto. As coisas da terra, eu já vi, meu querido, você já veio. Não adianta, a gente sabe o tumulto, a confusão, a briga, as mortes que acontecem. Agora eu anseio algo celestial na minha vida. Entendeu, amados? Então, nós ansiamos, nós temos liberdade para fazer tudo o que nós queremos. Mas eu não vou fazer porque isso não edifica. Eu não vou fazer porque isso entristece o coração de Deus. Eu não vou fazer porque agora eu experimentei uma nova natureza. Agora eu quero estar na casa de Deus, que é infinitamente superior a qualquer lugar que esse mundo possa oferecer, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa do nosso Deus, né? Não fazemos, tá certo? Porque temos a liberdade de escolher não fazer. Eu posso escolher fazer, eu posso escolher não fazer. Você sabia que o homem comum, o homem pecador, ele não tem essa escolha? Ele é um prisioneiro, ele tem que fazer aquelas coisas erradas. Mas nós não. Nós podemos escolher. O Senhor nos libertou. Por que não fazemos? Porque isso não, de lá, como eu já falei, de lá nós já viemos. Eu já vim dessas coisas. Você, querido, você, querida, você já veio disso. Por que retornar a esses princípios antigos, a essa escravidão antiga? Não. Deus
tem coisas melhores para você, tá certo? Nós já viemos da bebida, nós já viemos da noite, nós já viemos do carnaval, nós já viemos das músicas românticas, nós já viemos dos Beatles, nós já viemos dos Rolling Stones. Agora, nós queremos as canções de Sião, meu amado. Nós queremos as canções do céu, nós queremos as melodias inspiradas pelo Espírito Santo, meu querido. Já chega daquilo. Amém. Isso são rudimentos antigos, humanos, naturais, que não levam a nada. Hoje você conheceu o Senhor da glória, o Deus, né? Abraão podia voltar, mas ele falou que ele não queria voltar. Agora ele ansiava pela pátria que está no céu, ao qual diz a palavra de Deus, que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma pátria, já lhes preparou um país, Ele já preparou para você, querido. Então eu queria orar com você e dizer mais uma vez, você é uma pessoa absolutamente livre, mas por que você não vai fazer? Porque você ama o Senhor Jesus, porque nós amamos esse Deus. Porque nós queremos que Ele continue no nosso coração. Nós queremos que Ele pegue nas nossas mãos. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, amados. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos em oração comigo. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós queremos dizer, Pai, que Tu és o nosso Deus. Que Tu és a razão, Pai, de nós estarmos aqui. Nós podemos fazer tudo que esse mundo oferece. Mas, Pai, eu escolho, Senhor, andar contigo. Eu escolho ficar na Tua presença. Eu escolho a Tua casa, os Teus louvores. Eu escolho os Teus tabernáculos, Senhor. Porque nos Teus tabernáculos, no dia da angústia, da tribulação, o Senhor há de me amparar nos Seus tabernáculos. Pai, obrigado por ter me chamado desse mundo de trevas e ter aberto os nossos olhos. Agora firma, Senhor, os nossos passos nessa rocha eterna, meu Deus. É que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.